5 coisas que todo iniciante da arte marinha e resina precisa saber. Tem ideia de quais são? Se você não me conhece ainda, seja bem-vindo ao canal do Guia da Resina Epóxi. Meu nome é Gutenberg, eu sou especialista no efeito oceano e nos quadros de ilhas de resina. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é alguns assuntos polêmicos, outros assuntos que são mais dúvidas que geralmente todo iniciante tem. E são 5 pontos que eu vou trazer aqui para cada um. E esses pontos eles são de extrema relevância se você ainda está pensando em entrar ou se você já está estudando e colocando a mão na massa, tá? Antes de tudo, quero te lembrar que se esse vídeo servir para poder te ajudar, se ele te ajudou, né, ao final do conteúdo de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário, caso você tenha alguma dúvida ou você não concorde com algum desses pontos. É importante que o retorno, o feedback que eu tenho de seu para eu poder continuar produzindo esses conteúdos e melhorar, tá? Então, deixa o like ou dislike e um comentário que é ainda mais importante. Ainda compartilha com algum amigo resineiro se algum assunto for tão polêmico assim. Vamos para o primeiro? Primeiro assunto é a madeira com valor agregado. Antes de a gente fazer um trabalho com resina na madeira, a gente tem que ter ideia de que tudo que a gente vai fazer com a madeira, a gente leva em consideração o valor da madeira também. Então, se você compra uma madeira com um valor muito barato, e eu vou mostrar aqui quais são essas madeiras, a probabilidade de você vender ele mais caro é menor. Por quê? Porque quem conhece um pouco de madeira sabe que algumas madeiras são mais baratas e outras madeiras são mais caras. Por exemplo, essa madeira aqui, a Pinus. A Pinus é uma madeira com valor muito baixo, um valor de mercado muito baixo. É uma madeira que ela não aguenta água, né? Se eu usar a Pinus aqui para poder... Isso daqui é uma tábua de corte, mas se eu começar a usar ela para poder cortar, o que vai acontecer? Ela vai apodrecer, porque ela é uma madeira extremamente porosa. Então, eu não posso pegar uma madeira... Você sabe quanto foi essa madeira aqui? R$5. Para você ver a qualidade da madeira. Essa tábuazinha aqui me custou R$5. Eu não posso pegar essa tábua aqui, que me custou R$5, fazer um efeito desse daqui bonitão, onde eu gastei aqui R$12 de resina, 15 no máximo, e vender essa tábua aqui por R$120. Horas. Eu sei que isso é uma tábua para poder servir frios, não é uma tábua para corte, né? Não é uma tábua para você cortar a carne, é para servir frios, para servir comida japonesa, tudo quanto é tipo de comida que você não precisa cortar em cima dela. Então, eu não posso pegar essa tábua aqui e ficar lavando ela o tempo todo, porque toda a água que entrar aqui, a madeira vai absorver e o que vai acontecer? Com o tempo ela vai apodrecer rápido. Então eu não posso cobrar R$120 numa madeira que, se eu lavar algumas vezes, depois de algumas semanas, ela vai começar a dar mofo, apodrecer. A não ser que eu resine ela inteira, né? E aí ela vai ficar 100% impermeável e aí sim eu vendo para a pessoa, aí nunca vai estragar. Porém, o que eu vou gastar de resina aqui para poder selar toda essa madeira e vender ela com essa arte, o valor do que eu vou gastar de material comparado ao valor que eu posso cobrar é muito pouco. É muito pouco. Então, a Pinus é uma madeira que tem um valor agregado muito baixo, tá? É uma madeira assim para poder iniciar, fazer alguns trabalhos que você não precise de colocar comida em cima, alguma coisa que seja apenas decorativo e que não vá servir nada, tá? Ela não pode ficar lavando, senão ela vai estragar. Fora isso, ela ainda é suscetível a cupim, né? Então, madeira Pinus
só para decoração. Faz um coração, uma prancha, alguma coisa que não precise de entrar em contato com comida. Show? Segunda madeira aqui que eu quero falar, madeira teca. Ó, essa daqui é uma madeira teca. Essa madeira aqui, ela já tem um valor agregado maior, né? Por quê? Não só pelo tamanho, mas é uma madeira de corte, é uma madeira maciça, é uma madeira que pode entrar em contato com a água e que ela não vai estragar tão facilmente, tá? A madeira teca, ela tem um valor agregado comparado ao bambu, tá? Não comparado, mas é capário ali ao bambu, tá? Que são madeiras de produção. Cara, eu gosto muito da madeira teca. Eu gosto tanto quanto do bambu quanto da madeira teca. Então, se eu compro uma madeira dessa daqui, que custa R$40, eu posso fazer um efeito aqui, tanto nessa parte aqui, né, daqui para cá, quanto daqui para cá, e aí eu posso colocar ela tanto para corte, ou se eu fizer aqui vai ser só, se eu fizer daqui para cá eu posso usar ela para cortar, e se eu fizer ela daqui para cá eu vou usar ela para servir ou para decorar. Então eu compro essa daqui de 40, gasto uns R$15 de resina e 16 aí no máximo. Pô, eu posso vender essa daqui por quanto? Por 140, R$150. Por quê? Porque é uma madeira de maior qualidade. É uma madeira que eu posso entregar um valor maior nela, um valor agregado. Eu não preciso fazer todo esse procedimento como na Pinos, de selar tudo. Não, eu faço a aplicação da resina, faço o acabamento e pronto. Não que seja simples, né? Não é só a aplicação da resina e o acabamento. A gente fala assim, parece até que, porra, Guto, tá só isso? É só fazer 2 camadas de resina aí e fazer o acabamento e entregar que você já cobra R$100? Não. Existe um processo de preparação da madeira, aí o processo de formação das ondas. Você tem que, leva aí pelo menos uns 3 dias para eu poder fazer uma tabuazinha dessa daqui, ou mais. Aí depois ainda tem que lixar por baixo para poder tirar as sobrinhas que ficam das gotas. Aí vai a logo, vai a embalagem. Então, não é um trabalho que você faz em um dia, tá? Nem 2. Aqui pelo menos uns 3 dias e para entregar ao cliente aí pelo menos uns 5, 6 dias, tá? Para a resina ir totalmente curada. Então, eu posso entregar um valor aqui com a madeira teca muito maior, tá? Fora isso, cara, é uma madeira que ela tem muito a ver com a linha de barcos. Tem muitos barcos que utilizam na parte decorativa essa madeira teca, uma madeira muito bonita. É uma madeira que você pode comprar uma chapa, vende na Leroy Merlin, vende nas casas de madeira. E aí você compra essa chapa e aí você corta ela, né? É sensacional. Você corta ela ou manda para um marceneiro cortar as tábuas para você e faz toda essa produção. Você não precisa comprar ela pronta. Sai até mais caro, né? Tem muitas lojas aí que vendem madeira teca, mas só que você acaba pagando às vezes um pouquinho mais caro. Então, de repente vale a pena, se você é marceneiro, tem habilidade com tico-tico, com algumas ferramentas, de repente se você tiver com uma produção muito maior, é uma madeira que você pode comprar aí uma chapa logo e fazer uma porção de tábua, e dessas tábuas você fazer um monte de efeitos, né? O problema é quando você faz todo o processo, né? Tanto de pegar a chapa, cortar e depois resinar, você vai acabar querendo cobrar mais caro, né? Então, assim, eu acho que é um tipo de trabalho que de repente vale a pena terceirizar. Mas é uma madeira com valor muito bacana, tá? Essa madeira aqui, na hora de você preparar ela, tanto a Pinos, ela é muito porosa. Pode ser que você nem precise selar, porque como a resina de alta espessura que eu costumo usar, ela é bem grossa, resina de alta espessura não, corrigindo, de alta viscosidade, ela é bem grossa, a primeira camada ela já faz a selagem.
E aí, como eu sempre faço 2 camadas ou 3, a segunda camada já cobre os furinhos que podem ficar da primeira camada e aí pronto, fechou, tá? Isso é madeira Pinus. Mas se você puder fazer a selagem, é sempre bom. Essa madeira aqui é a mesma coisa. Você pode fazer a selagem, tanto com a resina, né? Só passa um pouquinho de resina, espalha para impermeabilizar. Aí depois você vai e faz o efeito por cima. Ou se você já teve a experiência de pegar uma madeira crua, colocar a resina lá e ver que não acontece nenhuma surpresa, né? Que a maioria das madeiras tecas que a gente compra nas lojas, ela já vem com óleo mineral, poucas vêm cruas. Essa daqui, por exemplo, ela vem crua, né? Ela vem bem crua. Dá pra ver aqui. Só esquentar um pouquinho maçarico e queimar, e se ela tiver com óleo, ela vai aparecer. Mas pode ser que você precise ou não fazer a selagem. Aí depende de como que tá a madeira, tá? Então, eu posso fazer a selagem tanto com a resina de baixa viscosidade quanto a de alta. Mas eu costumo sempre usar a resina de alta viscosidade para tudo, tá? É uma ótima madeira com um ótimo valor agregado. Próxima madeira que a gente vai falar aqui é o bambu. Cara, o bambu eu sou fã. Eu tô com essa tábua aqui, ó, que falta até eu terminar. Já coloquei aqui a minha logo, ó. Poseidon, arte marinha. Falta tirar esses pingos, e são esses pingos aqui que eu falei, ó. A gente tem que passar, tem que tirar com soprador térmico. Aí depois a gente vem com a lixadeira aqui, passa a lixadeira para poder ficar plano, tá? Porque senão ela fica grossa aqui. Tem gente que entrega assim, tá? Grossa, mas eu gosto de entregar um trabalho mais bem acabado. Essa madeira aqui é ótima. Eu acho que eu gosto mais dela do que da teca. Só que a madeira, os valores assim de mercado, os valores de venda são muito parecidos, tanto o bambu quanto a teca. O bambu é uma madeira que ela tem um valor bem para venda, até crua, né? Assim, você vê que tudo de bambu é caro. Dificilmente você vai achar uma tabuazinha dessas aqui a R$10, é tudo 35, 40 e vai, tá? Gamelas também é tudo caro porque é uma madeira bem resistente à água. Ela vem com uma leve camada de verniz, mas para fazer esse efeito aqui de ondas, ó, cara, ela é incrível. Ela é muito boa para poder fazer esse efeito de ondas, porque o bambu e a teca são madeiras que têm muito a ver com o mar em si, né? Tem muitas coisas que tem decoração de bambu, muitas coisas que tem a ver com palha. Bambu tem muita coisa a ver com palha, com coisas de palha, tapete de palha, coisas de decorações do mar, né? Então, assim, tem muito a ver e eu gosto muito. Problema aqui, a maioria das tábuas de bambu, elas vêm com um pouquinho de verniz, tá? Pode ser que venha até com um pouco de óleo mineral, mas em geral ela vem com um pouquinho de verniz. Então, para você fazer um trabalho numa tábua de bambu, você tem que gastar um pouquinho de resina e fazer a selagem, tá? Essa daqui, o que eu faço primeiro? Eu lixo ela toda, depois eu faço a selagem com a resina, aí depois eu venho e faço as camadas de resina, tá? Quando eu vou fazer a venda, se eu tiver uma tábua dessa e uma igual a essa de teca, eu cobro o mesmo valor, porque para mim é praticamente o mesmo valor que chega, a diferença é muito pouca, tá? Então fica ao gosto do cliente escolher pelo bambu ou escolher pela madeira teca. Essas 3 madeiras, elas têm valor de mercado, essas 2 madeiras, a bambu e a teca, elas têm valor de mercado bom. Existem outras madeiras maciças, de lei mesmo, que elas têm um valor ainda maior, que você pode cobrar ainda mais, justamente por causa desse agregado da madeira. Só que eu não tenho acesso a essas madeiras aqui, porque eu moro no centro, cidade, região metropolitana. Então, para eu comprar uma madeira assim, uma tábua mais grossona, mais grandona, vai ficar um custo alto
para eu poder revender isso, sabe? Pode ser que não vale a pena, a não ser que alguém encomende. Então, se tiver encomenda, eu vou lá, compro, faço a arte, faço o preparo e faço a revenda, tá? Valor agregado, mesmo que eu gaste a mesma quantidade de resina, se eu pago aí R$100 numa tábua e se eu gastar R$20 de resina, eu não vou cobrar R$120, né? Eu ainda tenho a minha mão de obra, tenho o preparo de tudo, então tudo isso tem que ser calculado. Mas essas madeiras que eu recomendei aqui, até aqui a bambu, para iniciar, são ótimas porque elas são muito fáceis de serem compradas, tá? A pinus é para tábua de servir, não recomendo, mas para decoração. Show? Então vamos para o próximo assunto aqui. Como que você deve começar? Eu recomendo, primeiro você começa com as tábuas e depois você vai para os quadros. Por que, Guto? Porque com as tábuas você vai treinar a sua técnica e você vai aprimorar a sua técnica cada vez que você fizer ao longo de semanas e meses e até de anos para você criar o seu estilo de oceano, o seu estilo de onda. E aí depois você vai para os quadros. Os quadros não admitem erro. As tábuas sim. Se essa tábua aqui der algum problema, eu meto formão ali embaixo e eu arranco a resina. Ou então eu lixo ela toda e eu arranco a resina e eu faço tudo de novo. Tá? Pode acontecer de dar? Pode acontecer. Por exemplo, eu estava fazendo um trabalho aqui e que a maioria das vezes que eu vou trabalhar aqui no meu ateliê está 28 graus. Então assim, com 28 graus eu uso o soprador térmico em 400 graus tranquilo, até 450 aguenta. Mas eu fui fazer um trabalho aqui no molde, né, num porta-celular, que estava 32 graus aqui. Tava muito calor, o auge do calor aqui. E tá, eu já sei que eu tenho que colocar ar-condicionado, mas é um trabalho que eu tô fazendo lá, que tem que colocar relógio trifase, puxar 220. Então, tinha um custo altíssimo que eu só não coloquei ainda por causa disso. Mas esse ano eu vou colocar. Então, eu tava fazendo esse trabalho, aqui tava 32 graus, tava suando pra caramba aqui e com o soprador ligado. E eu não estava fazendo o trabalho no molde, eu estava fazendo o trabalho na tábua. Não estava fazendo trabalho na tábua, estava fazendo trabalho no molde. Eu tirei do molde e estava fazendo o efeito oceano por cima. Tá até aqui, ó. São esses trabalhinhos aqui. E aí, sabe o que aconteceu? Eu fiz o efeito e aí ficou show. Depois de alguns minutos, a resina começou a fritar. E olha que eu tô te falando que pode acontecer mesmo quando você tem experiência. A resina começou a fritar, começou a aparecer um monte de buraquinho. Aí eu falei, ué, eu não errei em nada? O que pode ter acontecido? Beleza, fui pro próximo. Fui pra próxima peça. Aí, o meu soprador térmico, esse soprador aqui, ó, ele tem controle de temperatura. Então, quando eu seto ele 400 graus, eu deixo ele na tomada, quando eu desligar e ligar de novo, ele vai até 400 graus. Assim como se for 350 ou 450 ou 570, 580, ele fica gravado na memória. E aí, quando eu liguei o soprador para poder fazer a próxima peça, ele tem um displayzinho. Aí eu vi no display que estava 450 graus. E aí eu pesquei na hora, falei, cara, 32 graus de temperatura ambiente, 450 graus de soprador, foi isso que fritou a resina. A resina, ela, depois de eu ter feito o efeito das ondas, ela começou a fritar. Então, são coisas que podem acontecer mesmo se você tiver experiência, é um deslize. Aí depois eu fui lá, baixei a temperatura, ajustei e foi, tá? Mas são coisas que podem acontecer. Na tábua, você consegue corrigir. No quadro, não tem correção, amigo. Você vai ter que jogar uma nova camada por cima. Então, você imagina aqui, ó,
Cada camada dessa daqui é 400 gramas, meio quilo de resina. 380, 400, acho que aqui foi uns 380, essa daqui acho que foi uns 380 gramas. Então cada errinho é mais uma camada de resina, fora isso, é mais o peso que o quadro pega, né? Porque, pô, só esse quadro aqui já tem 6 quilos, ele tem 2 camadas de resina. Então tem o gesso, tem a madeira em volta, tem suporte, tem quase 7 quilos já. 6 não, né? Tem quase 7 quilos. Então, você tem que estar muito seguro, experiente antes de sair das tábuas e ir para os quadros. Então, treina bastante, faz bastante tábua. Pode fazer os quadros pequenininhos? Pode fazer, não tem problema. Agora, para fazer um quadro grande assim, cara, resina já foi barata. Hoje, ela está bem mais cara. Então, antigamente, 2 anos atrás, tinha gente que pegava e ia direto para o quadro grande. Hoje eu não recomendo fazer isso. Hoje eu recomendo você treinar primeiro nos pequenos e aí depois vai para o grande, porque qualquer errinho é um prejuízo muito alto, tá? Então, ó, você gasta menos resina na tábua, você tem correção, né? Dá para você corrigir, lixou, quadro não dá para lixar ali muita coisa. É mais fácil de você vender, porque o valor é menor, tá? E aí, depois você parte para os quadros. Terceiro ponto, né? Os quadros, eles têm muito potencial, mas para os clientes certos. Como assim, Guto? Cara, você vai gastar bastante resina. Você vai fazer toda uma produção de madeira, vai usar a MDF, vai usar compensado, vai fazer a selagem, você vai gastar muito material, isso é fato. O valor, o custo da produção vai aumentar. Tem a sua mão de obra. Você não vai cobrar R$300 num quadro desse daqui. Se você cobrar, você está praticamente cobrando só o valor de resina que você gastou ali, né? Você não vai cobrar, você vai cobrar o valor. Não que você vai tirar um lucro absurdo, mas você calcula ali as suas horas de trabalho, calcula a quantidade de material, né? Desde a madeira até a resina. E aí você vai cobrar o valor que você acha justo, né? Então, pô, pelo menos ali uns 800, 900 reais para iniciar. Então, é qualquer pessoa que vai comprar um quadro de 900 reais? Não é. Qualquer pessoa pode comprar uma tabuazinha dessa daqui de 120? Pô, mais fácil, né? Não qualquer pessoa, mas é bem mais fácil. Então, os quadros, eles têm clientes específicos, que são pessoas que gostam de decorar a casa com quadros. Não é todo mundo, né? Por incrível que pareça. Se você tem vários quadros na sua casa, sinta-se uma pessoa privilegiada e admiradora, né, da arte em si, mas não são todas as pessoas que gastam dinheiro para decorar a casa pagando 900, 1.000 e pouco nos quadros. Quer dizer que tem pouca gente? Não, tem muita gente nesse mercado. Eu já calculei, eu já fiz uma pesquisa, tem mais de 23 milhões de pessoas que têm interesse em decorações com temas de praia, tá? Mas o Brasil tem 140 milhões, então para você achar essas pessoas é mais difícil. Primeiro você tem que fazer uma pesquisa de mercado, né? Você tem que criar suas redes sociais, tem todo aquele processo de você se posicionar para poder atingir o seu público-alvo. Então não é qualquer vizinho seu, não sei que você more perto da praia, mas não é qualquer vizinho seu, por exemplo, Nova Iguaçu, que vai chegar e vai comprar o meu quadro de 900, de 1.000 reais. Não é? Então, os quadros, eles têm um potencial muito alto, mas para clientes específicos, tá? Não caia nessa de que você vai fazer quadro e é lindo, é incrível, é magnífico, é magnífico. Você fica apaixonado pelo trabalho que você faz, que não dá nem vontade de vender, fica. Só que não é qualquer vizinho, qualquer colega, qualquer amigo que vai comprar, tá? É alguém que
seja admiradora de arte, que goste de ter quadros em casa, que goste de ter decorações do tema oceano, de praia, em coisas que tenham a ver que tenham relação com isso, tá? E a maioria das pessoas que compram são pessoas que moram na região litorânea, as pessoas que moram dentro da praia. Dificilmente você vai vender um quadro desse para alguém que mora, lá no meio do Brasil, né? Na região centro do Brasil, centro-oeste. Dificilmente. Então, é mais difícil de vender que as tábuas, porque tem clientes específicos. Show? Então, vamos para o próximo assunto aqui, que são os moldes de silicone. Cara, os moldes de silicone, eles consomem toda a sua resina. Como assim, Guto? Cara, você não tem ideia. Se você nunca trabalhou com molde de silicone, eu vou mostrar aqui, ó, um trabalhinho simples, que eu tava fazendo aqui alguns testes e vou te falar quanto que eu gastei aqui de resina, quanto que vale um trabalho desse daqui, tá? E se eu tivesse essa mesma quantidade de resina, quanto que eu venderia uma tábua? Você já sabe, né? A tábua aqui eu já tenho aqui. Que eu venderia essa tábua aqui para iniciar aí 120, 130, preço baixo, tá? Mas aí facilmente dá para vender ela 150, 160. Quem está começando agora pode cobrar 120, 130, que vai pegar um lucrozinho bacana, e aí à medida que você for aumentando ali, você já começa a partir de 150, 160, tá? Ó, esse daqui é um porta-celular de conchas, tá? Que eu tô fazendo, tô experimentando, tô desenvolvendo umas técnicas. Ó, essa peça aqui, ó, ela fica assim, aí você coloca o celular e ele fica na mesa. Sabe quanto de resina que você gasta aqui? Nesse porta-celular aqui? 170 gramas de resina, cara. Cara, 170 gramas de resina. 170 sim, se você não encher o molde até o final. Porque se você encher o molde até o final, dá uns 180 aí, se bobear até 200, tá? Mas vamos colocar aqui, ó, 170 gramas de resina. Você leva para fazer um molde, um trabalho desse daqui. Não esse, porque eu enchi de concha, né? Então, diminuiu um pouco a densidade, o volume da resina. Mas, ó, você gasta num suportezinho desse daqui, cara, vamos colocar aí. Deixa eu fazer o cálculo aqui agora. Quanto que dá 170 gramas? Eu preciso fazer essa... Eu preciso... Preciso passar essa informação aqui certa. Vou lá na Redilize. Tá aqui, ó. Resina 2004. Nem 2004, que essa daqui é transparente, é 4008. Para não ficar amarelada. Vamos ver quanto que tá o quilo da 4008. 1,5 kg tá R$220. Então vamos calcular aqui. R$14 por grama. Vezes 180. R$24 de resina. Só aqui, ó. R$24 de resina. Sabe quanto que geralmente o pessoal vende esses moldezinhos assim de silicone? R$60. R$70, porque não é algo que, tem grande valor agregado, né? Claro que se você tiver num nível muito master, você vai poder cobrar mais, mas geralmente, não esse do oceano, porque foi o que eu fiz. O pessoal não faz esse tipo de trabalho com efeito oceano. Mas um molde de silicone aí em média, o pessoal cobra aí R$60. Você pode procurar aí, ó. Porta-celular molde de silicone, R$60, 50 e pouco. Então, cara, eu gasto R$25 de resina.
para poder cobrar R$ 60 num um trabalho que dá um trampo da peste. É difícil, é chato pra caramba. Você tem que dar um acabamento, você tem que tirar as bolhas. É chato de fazer isso, tá? Preencher o moldezinho é mole. É só você misturar ali, aí você vai tirar as bolinhas, mas aí depois, você tem que dar um acabamentozinho, pá. Aí, às vezes fica um defeitinho, que fica uma bolha bem grudada assim, ó, no cantinho, aí depois você desmolda e fica aquela bolha e tu, puta merda. Pode falar palavrão. Então, assim, você vai gastar praticamente R$ 26 de resina para vender a parada por R$ 60? Cara, eu gasto aqui, ó, R$ 30 numa tábua. Aí eu gasto aqui R$ 15 de resina e eu vendo praticamente o dobro ou mais do valor, porque tem o valor da minha arte, tem o valor, tem o trabalho. Dá mais trabalho de fazer? Dá mais trabalho de fazer a tábua do que isso daqui. Mas, isso daqui consome a resina toda. Então, eu não sou fã de trabalhos com molde de silicone. Até faço dominó, faço algumas coisas, mas, cara, dá muito trampo, gasta. O problema não é nem o trampo, porque o trampo a gente faz, né? Tiver que fazer, a gente faz. O problema é o valor que você vende as peças, né? Então, assim, o consumo, né? O consumo e o valor de mercado ali das peças, tá? Então, o molde de silicone aí, cara, na minha opinião, é o grande ladrão de resina aí. Eu prefiro trabalhar com camadas superficiais ali nas tábuas, boto o valor agregado da madeira e aí sim a gente consegue ter um lucro maior. Show? Agora, se você quer fazer isso daqui, tenha em mente uma coisa. Olha como é que você gasta. Você vai fazer toda a peça, tá? Vai fazer a peça inteira. Depois depois de você esperar aí pelo menos umas 24 horas, você desmolda ela. E aí depois que você desmolda, você vai fazer a técnica do oceano em cima. Por quê? Porque se você fizer ela dentro do molde, toda vez que você empurra a resina, ela volta. Você empurra a resina, ela volta. E aí isso bagunça todas as suas ondinhas, né? Porque para você fazer o efeito da espuma, a resina ela tem que ir e descer. Ela não pode ir e voltar, porque senão aqui no final fica bagunçado. Então, olha só, eu já tinha te falado que você já gasta aqui uns 170 gramas de resina. Por quê? Porque você primeiro tem que fazer o molde de silicone e depois você vai dar aqui 1 ou 2 camadas em cima. Cada camadinha dessa daqui é mais 30 gramas. Então, cara, é o ladrão, tá? Para vender um trabalho desse daqui, eu cobro aí R$ 80. Não tem como vender por menos que isso, porque o consumo de resina é muito alto. Fora que aqui nessa parte aqui, ó, a primeira camada eu tenho que utilizar uma resina de transparência com proteção ultravioleta, porque senão isso daqui vai amarelar, meu filho. E a resina de proteção ultravioleta é mais cara, tá? Então, ó, aqui eu utilizo 2 tipos de resina. Resina com proteção ultravioleta, né, de baixa viscosidade, e resina de alta viscosidade. Então, você vê que consome bastante. Eu, particularmente, não acho uma boa assim. Dá para fazer aleatoriamente, mas focar só no molde de silicone é muito gasto, tá? E a quinta e última é um conceito que eu já venho falando há muito tempo, que é o quê? Você vai vender mais se você for mais específico. Se você direcionar 100% do seu trabalho para uma linha de arte marinha. Por quê, Guto? Porque quando as pessoas chegarem no seu perfil, elas vão te ver como alguém que é 100% dedicado a produzir trabalhos de arte marinha com resina. A pessoa, ela passa a se identificar mais com você.
Por quê? Porque quem compra trabalhos de arte marinha são pessoas que se identificam com praia, com mar, com oceano. Quem mora perto das regiões, quem não mora, mas já morou e gosta, né, dessa linha. Todo mundo gosta de praia, isso daí é fato. Mas são essas pessoas, como eu falei, alguém que mora lá no centro do Brasil, que nunca pisou numa praia, quem de repente mora em Minas Gerais, quem mora lá em Goiás, cara, a probabilidade da pessoa comprar alguma coisa de efeito mar é muito pequena, né? Então tem clientes específicos. Então, se você for mais específico, a pessoa ela vai se identificar mais com você, né? Porque quando você é específico, você também tem que ter posicionamento. E o posicionamento vai te dar autoridade. O que é o posicionamento? É você se portar ali na frente das redes sociais como alguém que ama o mar, que é apaixonado pelo tema, alguém que vive aquilo ali, por mais que você more longe, tá? Eu moro longe, mas eu sou apaixonado. Eu tenho minha pranchinha, eu surfo, eu estudo o tema, eu tô sempre em busca, tô sempre participando de eventos, eu vou pra praia sempre, eu pesco, então eu tô envolvido com aquilo ali. Pô, você precisa fazer isso tudo? Não, mas você tem que mostrar ali no seu perfil que você é alguém identificado com o mar, que você não está ali só para vender, né, aquilo de fato. Então, suas redes sociais elas têm que estar organizadas de forma que a pessoa chega ali e fale assim: nossa, aqui é tudo relacionado à praia, nossa, é tudo relacionado a mar. E aí isso vai gerar uma identificação com a pessoa e a pessoa vai se sentir até mais aberta de conversar com você, de repente pedir para você fazer um quadro de ilha, fazer um quadro com a onda, fazer uma tábua, porque ela sabe que você é 100% dedicado a isso. Se você não é 100% dedicado, se você faz trabalhos aleatórios, alguém pode eventualmente comprar alguma coisa de você, mas tenha em mente uma coisa: as pessoas compram de quem, na visão delas, é o número 1 do mercado. Sempre. Você sempre vai procurar alguém que seja número 1. Você pode até não comprar do número 1 do Brasil, porque de repente é muito caro, fora da nossa realidade. Mas o número 1 da sua cidade, do seu estado, você vai, dentro das suas condições, né, financeiras, você vai escolher o número 1 ali daquele trabalho. E com todo mundo é assim. Então, se a pessoa te ver como número 1, como alguém que é especialista, gostar do seu estilo de mar, do seu estilo de cores, do seu estilo de trabalho, do seu feed, do seu Instagram, da sua organização, da sua aparência ali, do seu posicionamento, na visão delas, você vai ser o número 1. Quer a prova disso? Eu vejo pessoas que têm um trabalho muito mais bonito do que o meu, né? Aqui no Brasil, fazem algumas coisas mais bonitas do que o meu, mas eu, na visão de muitas pessoas, sou o número 1. Por quê? Porque elas se identificam mais comigo, porque eu me posiciono mais, porque eu dou mais conteúdo gratuito, porque eu estou sempre ajudando elas, eu estou sempre dando dica, eu estou sempre ensinando alguma coisa nova, tá? Eu estou sempre conversando, então eu sou muito mais amigo do que a maioria das pessoas que fazem trabalhos que de repente na minha visão, que alguns trabalhos na minha visão são muito mais bonitos do que o meu. Mas na visão da galera, eu sou o número 1 do mercado. Então é assim que você tem que se comportar. Na visão das pessoas que vão comprar de você, você tem que ser o número 1. Você pode não ser o número 1 do Brasil, pode não ser o número 1 do estado, mas você tem que se portar para ser o número 1. É igual uma frase que o Cristiano Ronaldo diz em um vídeo. Ele fala assim: cara, eu sou o número 1. Eu posso até não ser o número 1, mas na minha visão eu sou. E eu faço tudo para ser sempre. Então é isso que você tem que ser. Você tem que ser o número 1 na sua visão e na visão das pessoas que vão te escolher, justamente pelo seu posicionamento e por todas essas coisas que a gente falou. Falei pra caramba, né? Então, é isso. Espero. O vídeo ficou um pouco longo, mas deu aqui praticamente 38 minutos, mas é isso. Eu gosto de dar bastante conteúdo denso,
sabe? Para você analisar, pensar e ver que não tem nada superficial, né? Eu gosto de falar o que eu vivo, o que eu passo, as experiências que eu tenho, e isso não tem como fazer um vídeo de 12 minutos, né? Como muitas pessoas fazem no YouTube. Videozinho de 8 minutos, 12 minutos é mole, pô. 12 minutos eu consigo falar vários pontos assim importantes, mas entra aqui, sai aqui, daqui a pouco você até esquece. Mas eu gosto de fazer um vídeo assim com conteúdo denso para você pensar, analisar. E a vida é assim, né? A vida é longa, a vida não é períodos curtos. Então, espero que você tenha gostado. E se você gostou realmente, não esqueça de deixar o seu like. Cara, deixa o like. Pô, não custa nada, sabe? Não vai diminuir a sua conta bancária, não vai diminuir o seu banco de likes. Um like ajuda muito o canal, ao YouTube entender que esse vídeo ajudou alguém e ele vai entregar esse conteúdo para outras pessoas, tá? E, pô, se você gostou realmente, se foi conteúdo pancada, se te ajudou muito, cara, só comenta lá, Guto, muito obrigado, esse vídeo me ajudou. Só isso, só isso. Isso já vai ser suficiente e eu vou responder imensamente grato. Vocês sabem que podem contar comigo, tanto aqui no YouTube, quanto no meu Instagram, Gutenberg MJ, quanto no blog Guia da Resenha Pox, tá? guiadaresenhapox.com, o maior blog de conteúdo gratuito do Brasil. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por assistir esse vídeo aqui até o final e até a próxima.